Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast NeoSapiens, o podcast que desafia, transforma e inspira. Eu que vos falo sou o Sidney Costa, apresentador do programa, e vou dividir essa bancada mais uma vez e prazerosamente com ele, Tolentino, meu irmão, o cara que não só derruba convidados, tá? Pelo último episódio vocês já perceberam que ele me derruba também. Ai, aquela passadinha do sexo se a yoga ajuda, né? E eu queria falar de uma forma ampla e ele veio especificamente da parte sexual. Tava precisando, então. Foi legal. Já ajudou. Deu um maravilhoso corte. Obrigado, brother. Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. E hoje a gente vai falar de alimentação, nutrição. Eu vou citar aqui o tema do programa, Revolucione a sua vida através da alimentação. Segredos para uma mudança alimentar saudável e duradoura. E para falar sobre esse tema exclusivo aqui no podcast NeoSapiens, a gente convidou Carol Magno. Seja bem-vinda, Carol. Seja bem-vinda. Ai, meu Deus, tô com medo de você. Olha, fica de olho nesse cara aqui, ó. Não, é só uma impressão. Você vai ver sair fluindo amor e boas energias. O podcast está sendo oferecido hoje pelo restaurante Marinho Atlântida, Abre Bar e Restô e por Vida Ambulâncias. E para começar o nosso programa, eu queria falar um pouquinho da sua vida, da sua trajetória até aqui. Carol Magno, 36 anos, casada, atriz, modelo. Morou durante muitos anos na Índia, onde teve contato com ensinamentos védicos. Retornando ao Brasil, decidiu retornar à Índia para estudar nos Himalaias, permanecendo por mais de 40 dias num ashram, estudando yoga. Formada em Ayurveda, no Brasil, Carol decidiu retornar à Índia para mais uma etapa de sua formação, agora no Hospital Ayurvédico, em Kerala. Kerala, ó. Retornando em seguida ao Brasil para terminar a sua formação em nutrição. E mamãe, né? E mamãe. É mamãe. Mamãe. Furou aqui, produção. Rafael. Eu queria fazer diferente nesse programa. Geralmente a pergunta vem, né, de mim para iniciar, para dar o start. E eu queria fazer diferente com você, Carol. Eu queria pedir desculpa. Ai, meu Deus. Mas eu vou lançar a primeira pergunta para esse cara aqui. Marcelo, já começa de voadora, irmão. Não é fácil. Porque eu sempre sofro... eu sempre gosto de falar de nutrição e preciso falar de nutrição. Aí você é nutricionista, já me veio a primeira curiosidade. Porque nos últimos meses eu tô no efeito sanfona, sabe? Que emagreço, engordo, emagreço. Oh. Eu que o digo. E aí, estudando um pouquinho sobre Ayurveda, você é nutricionista e já tem o conhecimento sobre Ayurveda. E eu fiquei bem curioso, assim, sobre a prática. E aí a minha primeira curiosidade é a seguinte, vocês... analisam muito a questão dos doshas, do equilíbrio e tal. Eu queria entender como que é a sua consulta, se, por exemplo, se eu te falar a minha rotina, ou se você me olha, ou se eu contar um pouquinho da minha vida, você já consegue me identificar, digamos assim. E por que essa questão da gente, por exemplo, no meu caso, eu não como carne. Mas não é que eu tô, tipo, vegano e tal, paz e amor. Eu nunca gostei. Eu nasci sem gostar de carne. Meu avô tinha um açougue, então todo mundo era churrasqueiro e tal. E eu lembro que eu tenho memórias de eu chorando no prato porque eu não queria comer carne quando eu era criança. Então eu nunca gostei. E aí eu desconto um pouco no doce, no açúcar e tal. Então eu queria saber se você pode me consultar aqui um pouquinho e explicar a sua prática. Sim. Então, a minha consulta começa com a foto da língua. Eu analiso a língua. Pela língua, já consigo ver o que está acontecendo no seu organismo. Te olhando também, eu já vejo. É até engraçado, porque eu... Vou baixar a cabeça aqui. Eu vou tirar uma foto da minha língua, peraí.
Tem alguém eu assistindo TV, ou alguém que eu olhe no Instagram, meu Deus, como essa pessoa tá inflamada. A gente consegue ver de cara, assim, quem tá com muita inflamação no Sério? corpo. É. Quem é mais inflamado que eu, mas acho que sou eu. Peraí que eu vou tirar uma foto da minha língua. E aí, eu analiso a língua, eu peço pra pessoa, porque eu faço uma anamnese antes de conversar com a pessoa, pela língua. Olha lá, ele vai tirar foto Pelo dali. amor de Deus, a gente tá em... Ih, já vi que tá aí, ó. bem cafa. Eita aí, ó. Já consegui ver. Eu peço a foto porque a pessoa nunca tá comigo. Eu falo, me manda a foto. Eu faço uma anamnese pela língua. E aí eu vejo mais ou menos como ela tá. Depois na anamnese eu pergunto, eu faço todas as perguntas, como um nutricionista comum mesmo. Tudo sobre a pessoa, até os horários que ela acorda, porque os horários interferem muito na nossa saúde. E depois disso, que eu vou falando para ela, direcionando para dizer o que a pessoa tem que fazer. Então, eu sempre começo com a língua, faço uma anamnese muito detalhada, depois eu faço um detox na pessoa, porque geralmente as pessoas estão precisando. É muito raro alguém chegar para mim e não precisa de um detox, já vou direto para o plano alimentar. E aí depois eu não faço uma dieta, eu não gosto desse título, sabe? Eu vou passar uma dieta. Eu gosto de reeducar a pessoa, de fazer um plano alimentar. Então, no meu plano alimentar, não tem aquela coisa assim, no café da manhã, tal hora, você come isso. Depois você come aquilo. Na colação, no almoço, não. Eu te dou opções de coisas que você pode comer, te falo o horário, de que horário até que horário você deve comer o café da manhã, que horas você come o almoço, até que horas você tem que comer o almoço, o lanche e o jantar. E tudo se você tiver fome. Nossa. Eu deixo ali você livre. Então, isso já é melhor para a pessoa, porque eu acho que você ter hora para comer, ter aquela coisa, você esquece, você não vai fazer. Então, eu deixo a pessoa livre, e aí eu sempre dou um e-book de presente para a pessoa, fazendo para o desequilíbrio dela, para o dosha dela, que dosha é desequilíbrio, como eu falei. E depois ela fica livre também. Eu não estou afim de comer isso que está no plano alimentar. Vou lá no e-book e ver o que eu posso fazer que seja gostoso e saudável. Então, eu adapto receitas, vejo o que a pessoa gosta de comer e dou uma adaptada para uma coisa mais saudável para ela poder comer à vontade. Então, maravilhoso. Já tem um cliente, já tem um paciente, na verdade. Eu já quero me consultar quando terminar aqui. Lucas, pega aí depois telefone e tudo. Eu acho que você também vai, né? Tá precisando. Já viu aí que tá cafa aí, sei lá o que você tá no teu dosha aí. Tô desequilibrado. Essa língua aí, não sei. Me poupa, tá bem cafa. E aí, voltando ao ponto do efeito sanfona, é justamente por conta disso. Porque a pessoa não tem um hábito saudável, né? Tem que ver os hábitos primeiro. A pessoa tem que mudar os hábitos para depois ela conseguir comer bem. Você está naquele estágio hoje? Então, falando sério. Não, você está naquele estágio hoje? Não, porque, até falando sério mesmo, agora sem o Marcelo, geralmente, nos dias de gravação, ele costuma fazer um jejum, né, intermitente, para ele manter a mente aberta para vir para a gravação. E eu não sei se hoje você está nesse estágio. Não. E se poderia ser um caso disso, de você estar citogênico, né, como chamam, né? Você está, né? Você está em jejum ali, está fazendo ali um determinado tipo de metabolismo orgânico ali, e a língua fica branca ou a língua fica com um determinado aspecto. Não, isso não tem nada a ver. Não. E hoje você se alimentou, né? Hoje você saiu para almoçar e tal. Mas olha que interessante. Quando eu faço o meu próprio alimento, eu perco peso. Quando eu terceirizo, eu ganho peso. Por quê? Porque eu já percebi que a minha alimentação, que o Marcelo gosta, assim, e que ninguém gosta, só eu, é muito diferente. Eu vou dar um exemplo. Quando eu nos horários bem regulados, eu vou ali no mercado, pego orgânico e tal, e meu negócio é legume, verdura e tal, é bem tranquilo. E eu gosto muito de fritar legumes, verduras, assim, boto tudo ali, faço aquele misturadão e adoro. E ninguém gosta disso, né?
Então eu acabo me deixando, por falta de tempo, prioridade, não é falta de tempo, né? É falta de organizar ali as prioridades, terceirizando. Aí eu percebo que eu acabo engordando, me desequilibrando um pouco mais. São detalhes. Uma coisa que eu faço também nas minhas consultas, eu vou até a casa da pessoa para ensinar ela a cozinhar ou a pessoa que trabalha na casa dela. Porque são detalhes que fazem a diferença. A quantidade de azeite que você coloca, as colheres, se a pessoa sabe, uma colher de sopa, mas a colher de sopa é aquela colher de sopa que faz a montanha ou a colher de sopa rasa, que você tem que passar o dedo assim para ficar rasa? É muito personalizado, né, Carol? É muito personalizado. É o que a gente vê geralmente, assim, claro, não querendo julgar nem criticar ninguém, geralmente se vai no nutricionista, ele já tem uma relação ali Exatamente. de alimento, horário, uma regra, 3 horas. Eu queria entrar nisso depois, mas eu queria trazer... Eu sei que você está querendo uma consulta. Não, só ia perguntar o que é o CAFA. CAFA é o terra e água. Terra e água. O CAFA é o que dá estrutura. Todos nós temos todos os doces, os elementos dentro da gente. Né? Água, terra, fogo. ar, fogo e espaço. Temos todos. Só que cada um tem uma puxa mais para um lado, ele puxa mais para o CAFA, que é terra e água. Isso só de olhar a língua. Só de olhar a língua e olhar para ele também, eu já vejo que ele é CAFA. E tá com desequilíbrio em CAFA. Aí o outro doxa dele, talvez, eu acho que ele seja pita, CAFA-pita. Só que o pita é menos predominante ali. O CAFA tá mais, tá com mais desequilíbrio em CAFA. E quais elementos do pita? Fogo e um pouco de água. Ele bebe pouca água. Eu bebo pouca água. E o vata é ar e espaço. Essa coisa da dieta personalizada é muito importante. Eu estava conversando esse final de semana com uma amiga e ela falou que estava fazendo uma dieta. E na semana que ela estava fazendo essa dieta, ela estava sentindo muito desconforto abdominal. E a gente conversando e tal, não sei o quê. Aí eu falei para ela, quem é vata não pode comer salada crua. Quem tem vata não pode, porque vai dar desconforto abdominal, vai dar flatulência, vai dar... E ela é? Aí ela, nossa, é por isso que a gente tá assim. Eu falei, por que você está fazendo essa dieta? Porque eu tô fazendo um detox que uma nutricionista passou. Então, assim, essa coisa, eu fiz faculdade de nutrição, né? E via muito isso dentro da faculdade. Essa coisa do... a salada é para todo mundo, emagrecer. Geralmente divide o prato, né? Faz aquele Y ali, né? Aí coloca ali o feijão, o arroz, o carboidrato, a proteína e a outra parte, maioria... Muita gente acha que carboidrato é ruim, que o arroz é ruim. Essa é uma pergunta que eu quero fazer depois. Mas, assim, vamos pular da consulta do Marcelo e vamos falar... Marcelo, para um pouquinho da consulta. Depois você paga essa consulta aí. Tá bom. Vamos voltar aqui. Assim, é a primeira vez que a gente tem contato hoje. Claro, a produção foi me passando informações suas, eu fui olhando a sua rede e peguei as informações de currículo de vida, que a gente chama aqui. Tem o currículo profissional e o currículo de vida, quando a gente prepara o programa. O de vida é esse sintético aqui que eu fiz, que a produção fez e que colocou aqui. E quando eu leio esse currículo sintetizado, claro que todo ser humano é um livro, a gente costuma falar. Inclusive tem um projeto, se eu não me engano, na Bélgica, em que a livraria na verdade, né, ali tem pessoas aguardando alguém para ler um livro que são elas. Então você pega pela mão, coloca a pessoa na mesa e você começa a conversar sobre a pessoa e ela é o livro. Gente, que incrível. Fantástico, legal, né? E na verdade, quando eu olho assim essa sua história, na verdade eu vejo um livro. Né? Eu vejo um livro em que a capa para mim é A Menina e o Mundo. Né? Você é uma mulher jovem, 36 anos, e circulou o mundo, primeiro como atriz, como eu vi aqui. Então, eu imagino, né, nesse conto que surge para mim, uma menina bem nova, bem iniciando a vida e saindo de casa para ganhar o mundo e, de repente, chega na Índia. Né? Então, eu queria, antes de mais nada... Parando a consulta do Marcelo. Saber, né? Que história é essa? Como é que isso acontece? Primeiro é o seguinte, é muito intrigante. A gente vê um monte de ator querendo
circular no mundo, ser ator ou atriz no mundo, né? E quando ganha algum status, ganha algum tipo de trabalho no mundo, já fica assim entusiasmado para uma carreira internacional. E a gente vê uma menina de 22, 20 anos saindo para fazer a sua carreira no mundo e de repente chegando na Índia e sem repetir, eu queria ouvir mesmo essa história, eu queria que as pessoas que acompanham a gente nas redes ouçam essa história. Eu comecei como modelo e aí eu fui para a China com 16, 17 anos, sozinha. Olha o livro. Meus pais me emanciparam, aí eu fui. E corajosa, né? Muito. Mas eu sempre eu tenho essa coisa na minha cabeça, não pensa, faz. Porque se a gente for pensar muito, a gente não sai do lugar, a gente não faz. Perfeito. E eu sempre tive isso comigo, né? Eu não vou pensar muito, vou me jogar. E aí eu fui para a China, depois da China eu fui parar em Singapura, depois de Singapura eu fui para Tailândia. Lá na Tailândia, eu comecei a fazer muitos comerciais. Lá eles faziam comerciais, as campanhas mundiais eram feitas na Tailândia. E aí eu fiz muito comercial lá e o pessoal me elogiava muito atuando. Você não pensa em ser atriz? Você é muito boa. Aí eu voltei para o Brasil e falei, acho que eu vou fazer um curso de interpretação para TV. Foi aí que tudo começou. Aí e aí fiz já um tinha curso... quantos anos aí nessa época? Você foi com 16? Fui com 16, 17. 17, assim, entrei, fiz um curso de interpretação para TV. Adolescente, né? Adolescente. E aí trabalhava aqui no Brasil, estudava, depois eu voltei a viajar de novo. Mas qual foi o start? Desculpa, tá me dando curiosidade. Qual foi o start? O que fez você... Nossa, China, uma outra língua, uma outra cultura, de repente você sai do Brasil e vai para a China. É porque as agências do Brasil, assim, têm contato com as agências de fora, e aí via que o meu perfil faz um intercâmbio. E você já falava mandarim, alguma coisa? Não. Os chineses também não falam inglês. Era horrível. Sei, imagina. Gente, uma vez o booker da minha agência, Carol, você precisa ir para nem lembro o nome, Shenzhen, não lembro. E me deram um papel escrito em chinês para eu pegar o trem. Gente, como é que eu vou fazer? Aí as meninas, Carol, vai pelo desenho. Você olha, você vê Triângulo, qual é o desenho, quadrado, com não sei o que, é lá que você tem que ir. Aí meu Deus, se eu pegar o lugar errado. Aí e o pessoal não fala, né? Aí você fica na mímica. Que esse lugar aqui, ali, esse. Mas deu certo. O que você faria? Senta e chora, né, filho? Faz o quê? No metrô da China? Tendo que chegar num lugar que você não sabe nem aonde é. Onde é? Caramba. Muita loucura. Tá, aí você volta, 17 aí eu volto, anos. 17, estudei, aí volto a viajar de novo, mais uma vez essa coisa da atuação, aí eu voltei e falei, quer saber, eu vou fazer artes cênicas. Aí fiz faculdade de artes cênicas, na verdade não era artes cênicas, era faculdade de teatro que tinha. Tá, isso uma faculdade mesmo, com faculdade formação? mesmo, com então formação. Então você tem 2 faculdades aí. Gente. Tenho. Mais uma medicina de Ayurveda. E aí eu fui para... Depois de estar estudando, eu ficava estudando e viajando. E eu ficava assim. Fui para a Turquia, peguei uma novela na Turquia. Caramba, é o país que eu mais... Assim, eu viajei, graças a Deus viajei bastante, mas é um país que eu tenho como sonho, nunca fui. Porque você pega as 2 culturas, né? Ocidental e oriental. Você atravessa um viaduto, uma ponte, você está no Oriente. Você está do lado de cá, você está no Ocidente, né? Maravilhoso. Foi desafiador, porque turco é bem difícil de lidar, né? Eles são bem machistas e rudes, assim, mas foi bem legal a experiência. Fiz uma novela, pedi para sair da novela. Mentira. Porque eu não aguentava o dono da minha agência, que era muito machista. E aí eu, não aguento mais ficar aqui, eu vou embora. Eu era muito nova, eu era muito impulsiva. Mas imagina o que você enfrentou. Eu era muito impulsiva, então me dava um negócio, eu falava, vou embora, não quero mais estar aqui. E aí o pessoal da produção foi atrás de mim no aeroporto, pelo amor de Deus, não vai embora, a gente precisa... Pelo menos dar um fim pro teu papel, Exatamente. Você tem que morrer na novela. A gente precisa dar um fim, não tem como você sair assim do nada. Aí eu, gente, é verdade, né? Eu nem tinha pensado nisso, eu tava tão louca pra ir embora. E aí eu terminei a novela, só que eu falei, eu não tô mais na agência. Aí eles, não, a gente vê um hotel pra você e tal. Eu falei, eu não tô mais no apartamento. Não, a gente vê um hotel, só termina, por favor, mais um mês. Mas existia essa questão assédio, essas coisas assim? Moral ou qualquer tipo de... Não,
era mais o comportamento, o jeito de falar. Ele queria que eu fizesse trabalhos de lingerie, só que lá na Turquia eu não sabia que trabalho era esse. Trabalho de lingerie, a lingerie era muito sexy, sei lá. Gente, claro. você vai para um sex shop, não sei para onde vai isso. Lingerie E eu não queria fazer. E aí ele cismava que eu tinha que fazer. Eu falei, não vou fazer. Caramba. Então, a gente brigava muito por isso. Que ele achava que eu tinha. Eu falei, não, ainda mais agora, que eu já tô na TV, eu não vou fazer esse tipo de trabalho. Aí ele não entendia, batia de frente, falava, ele via só o dinheiro. E eu não, eu via mais a minha imagem. Eu não ia ficar fazendo um negócio daquele. Vai saber pra onde? Não sei. É claro. E eu via várias meninas, eu acho que elas nem sabiam que estavam no sex shop. Não pensavam nisso, né? Não pensavam. Mas era também uma meninas campanha novas. de lingerie. E aí eu tava lá. Não dá. Que loucura que você enfrentou, hein? E aí eu voltei. Não, deu fim pro papel. Deu fim pro papel, voltei. Aí em Singapura, quando eu fui fazer uma campanha de sapatos na Índia. E aí eu fiquei um mês lá trabalhando. O fotógrafo recebia os clientes para fazer reunião, me via eu fotografando e falava, eu quero fazer com ela. Ela tá em Singapura. Não, vou bucar. Aí eu fiquei um mês trabalhando lá. E essa rota a Singapura já era um país já com grana, já era um... E muito pertinho da Índia também, né? Aí essa agência, quando começou o mercado na Índia, a minha agência, que foi a primeira agência na Índia a receber modelos internacionais, foi atrás de mim. Caramba. E eu tenho uma conexão com a Índia surreal. Você vai e volta para a Índia como você ali, Marcelo. Do lado. É uma conexão. E nunca eu procuro, sempre parece que a Índia vem e me puxa. Que louco. Aí eu fui, gente, será que eu vou pra Índia? O que eu vou fazer naquele lugar? Fui, foi desafiador, porque no começo eles não tinham noção de nada, sabe? Infraestrutura, nada. Nada. Eles vinham passar maquiagem em mim com a mão toda suja de massala, aquele cheiro. Caramba. Eu respirava fundo. Eu não conseguia ficar, tipo assim, você pode lavar sua mão, por favor? Nossa. E aí isso também é delicado, né? Você falar... Quanto mais numa cultura que pra ele é normal. Pode lavar aquilo, sua né? mão. Mas eu não entendi. A mão cheia do quê? Massala. Na sala, comida, porque eles comem com a mão. Sim. Eles vão ali, Aí eles almoçavam e aí iam retocar minha maquiagem, passava, nem pincel era, e passava o dedo assim naquela paleta. Nossa. É da cultura, né? Aí eu ficava quase vomitando, assim, sem Imagino. respirar. E pegava a água da pia, que era muito suja, espirrava no rosto. Era loucura. A gente tem um documentário que a gente gosta muito de ver ali na Amazon, né? Da yoga. Isso. E que, em determinado momento, um sábio, né, da Índia fala que está chegando a hora do Oriente encontrar com o Ocidente. Em que sentido? O Oriente se preocupa muito, o indiano, com o interior, né? Ele olha muito para dentro. Mas quando você olha o ambiente em que ele está, esgoto, sem nenhum tipo de preocupação com a casa, com o meio ambiente. Com o meio ambiente, com nada. E quando você vai para o Ocidente, é o contrário. Você está muito preocupado com o material e pouco preocupado com a parte interior, né? Então, esse sábio fala que está na hora de os dois se encontrarem, né? Para ter o equilíbrio, né? Nem tanto o que acontece na Índia em relação ao exterior e ao interior, e nem tanto o que acontece nos Estados Unidos, na América, em relação ao exterior e interior. Então, isso que você está trazendo, efetivamente, mostra essa despreocupação, esse desapego, efetivamente, com o que está acontecendo à volta, né? Exatamente. E aí, quando vem uma menina nova do Brasil, com uma outra cultura, e chega lá e bate de frente com isso, eu imagino o que você passou, né? Foi horrível. Aí eu fui embora, né? Por conta disso. O que aconteceu? Eu tinha trabalho todos os dias. Aí, como eu batia de frente com eles, eu questionava, né, gente? Tipo, para fotografar 1000 saris, a gente fotografava na fábrica, não tinha fim. Caramba.
Aí toda hora chegava roupa. Mas você usava roupa local? Você utilizava? Essa área é aquela roupa indiana. Você era como se fosse uma modelo para aquela roupa. Para fazer catálogo daquela indústria. marca. Olha que interessante. Na verdade, ele pega uma modelo de uma outra Cultura região para vender roupa. Mas provavelmente porque essa campanha não ficava interna, né? Não, ficava interna, que eu ficava bem indiana. Se vocês... se olhar a maquiagem toda. Os brincos e tudo. Tá. E aí, não deu pra mim. Eu questionava muito. E as pessoas foram cancelando os meus trabalhos. Tipo, essa daí é aquela que reclama. Problemática. Problemática. Aí eu fui embora. Um belo dia, eu estava na Tailândia, de novo trabalhando, que lá eu trabalhei muito bem. O booker da Tailândia chegou e falou: você tá indo pra Índia. Eu, hã? De novo? Eu indo pra Índia, mas ninguém me avisou. A gente achou legal você ir, porque lá o mercado tá bem quente, estão fazendo bastante comerciais lá agora. Tá tipo a Tailândia antigamente. Ai, meu Deus, eu vou. Vou ver o que tá acontecendo. Vocês ainda estão usando uma sala? Vocês não... Aí eu cheguei lá, o booker falou: Carol, qualquer problema, fala comigo. Não fala mais direto. Mesmo você tendo razão, fala comigo. E essa época já era quando aí? Que época? 2009, 2010. Já existia aquela onda do Bollywood, aquela coisa da... Sim, eu fiz filme em Bollywood também. E aí, dessa vez que eu fui, fiquei quietinha. Eu falei, eu vou porque eu tinha um objetivo, queria conseguir comprar o apartamento dos meus pais. E lá eu via que se eu trabalhasse bem, eu ia conseguir. Aí você resolveu falar assim, eu vou me ajustar a eles. Eu vou me ajustar a eles. Vou aceitar. Eu ia embora chorando dos trabalhos, assim, querendo matar um. Mas aí eu fui entendendo, sabe? Eu fiquei mais, eu respeitei mais. Eu tô aqui, né? Eu falava assim, eu tô aqui, eu tenho que respeitar, é a cultura deles. Eu não posso estar num lugar e querer que eles sejam... Ao invés de você querer mudar a Índia, você permitiu que a Índia te mudasse. Exatamente. E aí que começaram as transformações. Aí foi que eu quis fazer yoga. Aí eu falei, meu Deus, eu venho tanto pra cá. Por que não? O que eu tenho que fazer aqui? Me mostra, porque eu já não aguento mais voltar pra cá. Que legal que caiu essa ficha pra você. Pelo amor de Deus, me ajuda. Deus me ajuda. Aí teve um dia que eu fui fazer o visto de trabalho, porque eu já estava lá mais de um ano. Aí tive uma proposta de um outro trabalho para ficar mais um tempo. Aí eu falei, ai, cara, eu preciso entender o que eu tenho que fazer aqui, porque eu entendi que enquanto eu não fizesse o que eu tinha que fazer, eu ia continuar voltando. Era o universo te chamando, né? Uhum. Eu precisava cumprir aquela, sabe, aquela coisa que você passagem. erra. E enquanto você não acerta, você continua batendo cabeça. Aí quando você faz certo, o negócio flui. É isso. Aí eu pensei, com certeza tem alguma coisa para eu fazer aqui. Aí eu dei de cara com o livro do Yogananda, a autobiografia de um yogi. Eu falei, será que é um sinal? Porque o livro dele é ele olhando assim. Eu falei, tá olhando pra mim? Tá me olhando. Fui, comprei o livro, li, fiquei louca. Gente, eu preciso fazer isso, yoga. Preciso. E eu sempre fui muito espiritualizada. Eu sempre fui muito sensível. Muito curiosa, porque eu sempre fui muito sensível, de sentir as coisas, sabe? E quando eu li e vi que o yoga poderia me aproximar mais ainda dessa espiritualidade, eu falei, é isso aqui. Pirou. Fechou, vou fazer. Aí fiquei procurando os lugares para fazer e procurei um instituto em Mumbai, que era o mais conhecido. Só que cheguei lá, não entendia nada que o povo falava. Falava em sânscrito, yoga, não deu. Aí eu procurei um lugar internacional, que eles pelo menos falassem em inglês. Aí quando eu cheguei, o lugar tinha yoga, ayurveda, nutrição. Eu olhei aquilo, eu fiquei encantada. E aí, quanto mais eu ia, mais eu me transformava. Eu saía de lá numa paz, não sei explicar. E aí eu comecei, eu preciso levar isso para o Brasil, eu preciso levar isso para as pessoas. E ninguém conhecia a Ayurveda ainda. Ninguém.
Na verdade, é uma medicina, dizem a primeira do mundo, tem mais de 5 mil anos, e é um assunto totalmente novo para a gente, atualizado. Agora, assim, claro que eu vou permitir que você continue, mas o que é mais intrigante é que você sai do Brasil por uma questão externa, pela sua beleza, para fazer fotos, para uma questão... E, de repente, você se encontra buscando uma questão interna, né? E aí, na verdade, esse é um caminho para o Neo Sapiens, né? É uma Neo Sapiens. Vamos, continua, por favor. Mas, um detalhe importante, que se você puder colocar na sua jornada aí, como ficavam seus pais aqui no Brasil? Gente, como que era o comportamento? Como meus pais era falando comigo direto. Antes não tinha nem WhatsApp, essas coisas. Era por cartão. Eu comprava um cartão e ligava para eles. Todo dia? Minha mãe chorava muito. Imagina. Mas ela foi aceitando, assim, sabe? E a outra coisa que é muito intrigante também é que a gente olha para você e a gente vê uma mulher jovem, bonita, pela tua compreensão física magrinha, às vezes frágil, mas quando você começa a falar, a gente percebe a força que vem daí, como, na verdade, sem limitação nenhuma, sem crença nenhuma limitante. É se jogar e se jogar, né? Se joga no escuro, se joga, e vai, e tá lá, e daqui a pouco, agora eu quero olhar para a minha parte interior, e eu vou buscar, e eu vou ler, e eu vou buscar um instituto, e vai dando jeito, e vai dando forma à sua vida. É muito interessante. Eu quero chegar ainda aos 40 dias no Himalaia. É verdade. Vamos. E aí eu vi a Ayurveda lá escrito assim. Eu perguntei pro recepcionista, eu quero me consultar com um médico. Aí ele, tá bom, ele tem amanhã. Eu falei, tá ótimo, venho amanhã. Aí o médico olhou pra mim, o que você tem? Eu, nada, eu só quero conhecer a Ayurveda. Aí ele riu assim. Aí ele, tá bom. Aí nisso ele apertou a minha perna. Aí ele, se você não parar de tomar anticoncepcional agora, você vai ter uma trombose. Gente. Aí eu, nossa, jura? Aí ele, sim. Então, vou te pedir uns exames de sangue, você vem pra cá. Essas outras questões que você tem, que era queda de cabelo e tal, a gente vai tratar aqui. Aí o Ayurveda também trata muito com massagens. Aí eu fiz umas terapias com massagens. E o yoga também vinha com o tratamento, então os professores sabiam que eu tinha, me botavam nas posturas mais tempo, que iria ajudar no meu problema. Era integrado, né? Tudo. Essa é uma dúvida que eu tenho. A Ayurveda é o conjunto ou é uma parte do todo? Na verdade, assim, a Ayurveda... Ayurveda é tudo. Tá. O não yoga, é a alimentação só. Tudo vem dos Vedas. Sim. Né? Então, na Ayurveda tem yoga, meditação, nutrição, o sono. Então seriam ramos. É isso. E o ai, aí o sufixo, o prefixo aí, o ai da frente, aí é tudo, todos os Vedas, né? Isso. Tá. E todos os médicos Ayurvedas são médicos licenciados mesmo na Índia? Sim. Porque como é milenar... Tipo, é CRM e Ayurveda ou CRM e Ayurveda? Lá eles têm faculdade de Ayurveda. E você fez? Eu fiz mais... Uma extensão. É extensão. Entendi. Porque aí eu teria que ficar mais 3, 4 anos, aí eu não... Ou seja, então um médico Ayurveda, na verdade, fez medicina e depois fez extensão em Ayurveda. E ela volta depois, vem pro Brasil e volta para lá para um hospital em Kerala. E aí lá eu não certo tinha... dessa vez? Kerala, Eu não tinha tempo, né? Porque eu trabalhava muito e não conseguia estudar, ficar... Como é que você conciliava, né? Não dava. Daí eu ia quando dava. Então eu pensei, eu preciso voltar para me entregar para esses ensinamentos. Porque não tem como eu ensinar um estilo de vida, porque yoga é um estilo de vida, né? Sem experienciar, sem viver. É o que a gente fala aqui também, na verdade. A gente quer experienciar tudo. Não tem como você Como é que a gente traz para a bancada alguém sem a gente ter experienciado aquilo? Exatamente, não tem como. Fica vazio, sabe? Não fica de verdade. E aí dessa vez você voltou pro Brasil. Aí eu voltei pro Brasil e fui depois para os Himalaias.
Como é isso? É o que significa depois. Eu pensei em parar. Foi muito difícil para mim me desfazer da minha profissão de atriz, porque mexe muito no ego. Uhum. A gente fala isso direto. Mexe muito no ego. Então, para mim, foi bem difícil. Você teve que desconstruir uma Carol que foi construída... Foi bem difícil. Uma imagem, não foi fácil, né? não. É. Eu achei que eu tava, tipo, eu super consigo, eu não tenho ego, assim. Mas depois eu vi que me pegava ali. Queria aplauso, né? Queria estar ali de frente. Aí quando as pessoas começavam a me ver, é professora de yoga, aí vinha na minha cabeça, mas eu também sou atriz. Entendeu? Foi difícil, assim. A gente fala muito nisso, né, Marcelo? Como é que um cara ou uma mulher que é protagonista da novela das 9 e vão passando os anos, e daqui a pouco ele deixa de ser protagonista e ele cai no ostracismo. Quão difícil deve ser para essa pessoa, porque, na verdade, o ator muda até de nome, né? Então, na verdade, sumir esse ator, ou sumir essa atriz, é sumir uma pessoa, sumir alguém que você construiu na tua mente. O ego está ali totalmente focado, é aquilo, você é aquilo. Se por uma pessoa comum, né? Porque a gente fala que o nosso verdadeiro eu é nosso estado de consciência pura. Se para as pessoas que têm um eu só, que é aquela construção diária já é muito difícil, imagina um ator, uma atriz que cria lá, né, sua imagem, isso é muito colocado. E ainda tem mais uma coisa, ainda vivem outras vidas, vivem outras imagens, que talvez deva ser a cachaça. Sim, né? Outros personagens que vão ficando dentro de você ali também. Exatamente. Aí, com isso, você fala assim, não, eu tenho que passar um período sabático. Eu tenho que me largar disso e vou pro Himalaia. Exatamente. É isso? Exatamente. E aí lá tinha aqueles mongezinhos de laranja e vermelho do filme, careca, tudo. Tipo... Isso é mais lá pro Tibete. Mas é caminho. Mas o pessoal fica com essas roupinhas, assim, descalças e tal. Mas careca, não. Os indianos, eles têm mais o cabelão, sabe? Barbão e tal. E é frio? É bem frio. E as casas são efetivamente, tem caverna lá e que vocês ficam ali dentro? Não, eu não fiquei na caverna. Isso. Tem, mas eu não fiquei em caverna, não. Eu fiquei num lugar... Bonito? Bonito nunca. Carol, mas conta Era desapego. Eu cheguei lá, cama dura. Vou matar aquela Carol. Agora ela morre. O banheiro privada com chuveiro junto, tem que encher a aguinha, tomar sem apego. Que legal. Sem apego. E quando você tomou essa decisão aqui, qual foi o principal motivo? Isso não... Da onde saiu isso? Porque geralmente o que a gente fala é o seguinte, para despertar, para iluminar, para desapegar, você tem que passar por uma dificuldade enorme. Você estava ali tudo bem. Gente, eu tenho uma carreira, eu estou aqui na Índia, tô ganhando grana, estou comprando apartamento da minha família. Tu já tinha conseguido esse objetivo? Já. Aí você fala assim, vou despertar. Isso é o mais difícil para qualquer ser humano, né? Como você está numa situação de abundância, uma situação tranquila, você tem que ter um chamado muito forte. E aí a tua percepção que foi na hora que você fala assim, cara, por que estão me chamando direto na Índia aqui? O que está acontecendo comigo? Toda hora Índia. Eu tenho que ter alguma coisa com esse lugar, né? Então foi isso. E eu sempre tive essa coisa espiritual que eu era curiosa em entender. E eu entendi que muitas coisas dependem do quanto a gente se conhece, do nosso autoconhecimento. Uhum. Então eu queria entender qual era o meu propósito de vida. Então quando você teve essa experiência lá trabalhando junto, quando você saiu e voltou, você já tinha ideia de que ia voltar de novo, só que para se entregar aquilo. É isso? Sim. Que loucura. Porque tinha umas coisas que eu fazia que quando eu estava no meu auge de sucesso, na Turquia, na Tailândia, na Índia, eu queria ir embora. Aqui no Brasil também, que eu fiz novela aqui no Brasil. E você se sentia vazia? Ou era só alguma coisa que te chamava? Eu via que aquele lugar não me pertencia. Tá. Não era aquilo que eu queria. Eu tinha que, muitas vezes, fingir ser o que eu não sou. E aí eu me tornava uma pessoa arrogante. É engraçado, porque eu ficava arrogante. Uhum. E eu me observava e eu não me reconhecia. Que impressionante. Então eu via que não era aquilo dali que estava me preenchendo, muito pelo contrário, estava me deixando mal, estava me fazendo ser outra pessoa. Caramba.
Principalmente aqui no Brasil. A experiência que eu tive no Brasil foi lá fora, foi muito legal, porque eu fui convidada. Uhum. Aqui no Brasil, rala para ganhar um papel, né? E aí eu não sei se foi por isso que lá na Índia e na Turquia foi diferente, que as pessoas me viam como, sabe, nossa, essa menina. Uhum. Eu comecei a fazer filmes lá, por quê? Porque eu fazia muitos comerciais, aí um diretor me viu e perguntou, quem é essa menina? E foi atrás de mim. Caramba. E na Turquia, eu fiz um teste, para fazer uma participação, eles gostaram muito e eu continuei. Você já estava trilhando uma carreira lá fora? Já. E eu fugia. E eu, não quero mais, eu quero ir embora. Aí você é um diretor daquele, te encontra no Himalaia, tomando banho, enchendo o balde, e fala, o que você tá fazendo aqui, menina? Aí, quando eu tive a experiência aqui no Brasil, que eu vi que caiu minha ficha, e eu me perguntava, por que eu fujo? O que acontece? Aí eu fui identificando isso, da minha arrogância, que eu ficava muito arrogante para me proteger. Sozinha. Para me proteger. Eu tive muito também experiências com a ayahuasca, que me ajudou muito. A gente tá doido para fazer. Eita. A gente quer fazer medicina muito, né? Eu tive experiência com a ayahuasca que me ajudou demais a mergulhar muito, assim, dentro do meu ser, sabe? Do meu eu. Eu preciso fazer um parênteses aí. Conta uma experiência pra gente que foi, assim, a mais A gente vai ter que fazer marcante. 4 programas com ela. Umazinho. Rapidinho. Com a ayahuasca? É difícil, sabe por quê? Porque a gente não consegue colocar em palavras o que a gente Todo vive mundo no fala astral, isso, entendeu? Uhum. Fica muito pequeno. Todo mundo fala isso. Fica... Não Você cabe. fica definindo, Fica mas não sem cabe. valor. Fica sem valor. Não tem palavra para isso, sacou? Não tem. É muito incrível. Vamos voltar. Ainda 4 programas. Ele adora isso. Calma, vamos voltar. 40 dias no Himalaia. Lá. Aí depois disso tudo eu fui. Aí Mas no Himalaia você fez o quê? larguei. Você ficou Fiquei. meditando? Não, fui fazer yoga. Uhum. Eu acordava 5 horas da manhã, fazia os crias, que são as limpezas, naules, coisa com a barriga para massagear os órgãos. Os crias? Aí fazia Os crias aqui é outra parada, né? Futebol. lavagem, nariz e tal. E aí depois eu praticava 2 horas de yoga, tomava café, tinha aula teórica. Aí as aulas teóricas... Era uma escola? Era uma escola. E depois praticava mais 2 horas. Eu praticava 6 horas por dia. Então foi 40 dias intensivos ali. Que legal. Sem parar. É um intercâmbio de imersão, tipo isso. Uhum. E foi incrível, foi muito transformador. Muito. Também precisamos fazer essa. Pô, essa aí eu não sei se eu tenho vontade. Tem que estar muito preparado. Aí você volta pro Brasil. Aí eu voltei pro Brasil, comecei a dar aula de yoga. Você tinha quantos anos? 25, que ela falou, né? Por aí. Aí eu voltei. No Brasil, eu já tinha feito uma formação em 2017. Eu fiz uma formação aqui no Brasil de yoga. Uhum. Só que eu não sentia ainda que eu tinha vivido yoga de verdade, sabe? Eu falei, não, eu vou para os Himalaias, que eu quero viver. Aí depois que eu fui para lá, que eu comecei a dar aula de yoga. Dando aula de yoga, eu sentia falta de algo a mais. Uhum. Ficava muito... Incompleto para mim, sabe? Eu sou muito de fechar. De investigar, de cavucar tudo, de entender as coisas. Quando você sente que está preparado para dar aula, tipo faixa preta do yoga, como você já está fazendo todas as posições tranquilamente? Não, eu acho que isso daí, até hoje eu não sei fazer determinadas posições. Eu acho que vai muito do seu interior mesmo, porque o yoga vai muito além daquela atividade física, né? É uma transformação interna, é você se conhecer, é uma ferramenta de autoconhecimento. Então é você se conhecer, entender qual é o seu limite, né? E nas posturas você vai entendendo ali qual é o seu limite, é você se respeitar, é você aprender a respirar, é você saber lidar com as situações, porque tudo que você vive no tapete, você leva para sua vida. Que lindo isso, nunca ouvi essa frase. Você está ali praticando, fazendo uma determinada postura e cada parte do corpo é energeticamente ligada a uma
coisa. Isso. O quadril é ligado à infância. Então, se você tem problemas para fazer posturas de abertura de quadril, você tem bloqueio energético que vem da sua infância. Então, um professor de yoga que sabe isso, ele vai fazer você trabalhar isso no tapete, que é desbloqueando. Aí você desbloqueia como? Respirando. Aí você vai de pouquinho em pouquinho ali no seu limite. E você vê o quanto você se transforma depois. Então, o yoga é isso. É você saber mexer ali no aluno sem ele perceber e ele ir se transformando, desbloqueando. Isso é yoga. É porque as pessoas começaram a ficar na moda. A gente e fala aí... que veio para cá, para a América, para o Ocidente, uma outra yoga, que foi aquela em que está buscando capacidade física, elasticidade e tal, e não a filosofia efetivamente. Exatamente. A gente, dentro desses estudos que a gente tem feito, inclusive no último programa maravilhoso com a Carmen Machado, a gente falou bem, mas assim, a yoga é tão vasta e tão ampla que a gente está aqui falando da yoga de novo, que ela me ensinou que é da yoga, mas de uma outra forma. As abordagens aqui são totalmente diferentes e uma completa e todas estão certas, né? Porque ela é universal. A gente ficou muito impactado, muito impressionado com essa universalidade de tanto física, quanto mental e quanto espiritual. Exatamente. Que envolve a yoga, né? Então é espetacular. E aí você desbloqueando o seu campo energético, seu corpo, você começa a desbloquear, vai desbloqueando o campo energético. Isso. E aí as coisas vão fluindo. Então o yoga é isso. E aí você percebeu que só a yoga não estava ainda fechando o negócio. E aí você falou, vou para Ayurveda. Vou para Ayurveda. E aí eu fui, estudei, fui lá para a Índia depois. Quantas vezes na Índia? 9? Ai, 10? Muitas. Tem que contar no passaporte. Caramba, quanto que a Índia? Pum. Índia. Só tem Índia. Você de novo aqui? Eu tinha carteirinha já de residentes na Índia. Aí, local já. Estudei ali, minha avó atravessava a rua comigo aqui, me dava a mão ali. Eu tenho muita saudade. E aí, e engraçado que depois que eu fui fazer a Ayurveda, eu voltei, eu nunca mais voltei. Sério? Então fechou. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Fechou a conta. Caramba. Incrível, né? Aí tá, Ayurveda, nutrição. Aí você aí a nutrição. O principal pilar da Ayurveda é a nutrição. A medicina, o remédio, é o alimento. É a alimentação, é o alimento. Que é remédio e veneno, né, na verdade. Exatamente. Ou pode ser o remédio ou o veneno. Da maneira como você se alimenta, vai dizer o que é. E aí, eu pensei de novo, como é que eu vou trabalhar com a Ayurveda sem entender como os alimentos funcionam no meu corpo? Qual é a biodisponibilidade dos alimentos? Como funciona a parte bioquímica? E aí eu fui para a nutrição. Caramba. Que, na verdade, foi a primeira faculdade que eu entrei, com 15 anos. Precoce a menina, Marcela. Ou seja, você estava no caminho, desviou e depois voltei. Mas se eu tivesse feito nutrição naquela época... Talvez não ia achar... Talvez não foi um desvio. Ela tinha que seguir esse caminho certo. Só a pausa. Foi só a pausa. Carol, eu preciso comer de 3 em 3 horas? Não. O certo é você comer quando a sua barriga roncar. Porque é a hora que o seu organismo, o seu fogo digestivo está pronto para receber comida. É como se fosse eu estivesse na natureza. Nossa, que bonito isso, né? Fogo digestivo. Eu estivesse na natureza, sou ali um animal e que eu caço e tal, e aí comecei a sentir meu estômago ali roncar, e aí tá na hora de eu partir para alimentação. Exatamente. Então você pode me dizer que a invenção da cozinha pelos ocidentais, a invenção da cozinha, de preparar o alimento, talvez tenha sido um grande problema para a saúde do ser humano? Não necessariamente. Eu acho que a gente... Ele pode a qualquer hora ir ali fazer... Mas, né, a gente tem essa pregação de... Eu acho que é mais da indústria. É, isso aí, marketing da indústria, né? Essa pregação de você comer 3 vezes ao dia, que o café da manhã é o principal alimento, etc, etc. Do leite, que a gente nunca sabe se o leite faz bem, se o ovo faz bem, se o café faz bem, uma hora faz bem, outra hora faz mal, você vai ficando doido. Essa pergunta que eu quero fazer, carboidrato é vilão?
Não. O carboidrato é fonte de energia. Seu corpo não funciona sem carboidrato. O seu cérebro precisa, é o que mais consome energia. Então tem que ter. É porque as pessoas não sabem. Aí vai para o lado da Ayurveda, que é muito mais legal. Quem é vata pode comer super. Pita também. Você pode pegar depois do programa que você sempre Cafa, faz. você não pode comer. Já Aí. foi olhar, ó. Depois do programa... Carne, eu não posso? Não. Não, Carboidrato. arroz. Arroz? Arroz. Depois do programa, sabe o que a gente faz? Mamadiama, Vamos uma adiante. pizza cheia de vegetal, né? Tá ali, pô, É o equilíbrio. vegetal, tá equilibrado, é redução de danos, né? Não bota ali porquinho, bacon, não. Vegetal, mas carboidrato não. Cortou Puro. isso, hein? É. Mas não é que você pode ou não pode. A A quantidade. Ayurveda não fala que você pode ou que não pode comer. É o que é bom para você e o que não é. E o que é bom para você naquele momento e o que não é também. O engraçado é que define os doshas, você é definido pelas tuas incompetências, pelas tuas incongruências, pelas tuas dificuldades. Então, o teu dosha isso, é. não é pela tua virtude, pelo que você tem, é pelo que te falta, né? É o que está causando o desequilíbrio, né? Assim, você equilibrado, um pita equilibrado, ele tem foco, ele tem aquele sangue nos olhos, ele é maravilhoso. Agora, o pita desequilibrado, ele fica com muita raiva, ele, sabe, imagina uma pessoa muito quente, fica com o rosto cheio de espinha, fica mal, tem tendência a ter diarreia. Então, assim, tudo tem que estar em equilíbrio, Ó, entendeu? A Carol é pita. Eu sou pita E o vata. Sidney... Ele já sabe. O Sidney é pita também, eu acho. Por que você sabe que eu sou pita? Não sei. Ele chutou, cara. Ele quer derrubar a gente, cara. Não, é porque eu tô prestando atenção no que você tá falando. Muito legal. Então, eu sou pita vata. Pita vata. Eu, quando viajo, avião, o que acontece quando a gente viaja? É muito ar, né? A gente tá no céu, Isso. muito ar. Então, o que acontece? Agrava quem já tem isso no corpo. Então, eu fico muito ressecada. Eu fico com a pele muito A seca. minha mulher seca tudo aqui, ó. Seca tudo. Então, o que a pessoa tem que fazer? Comer mais alimentos ou se hidratar mais. Perfeito. Alimentos mais gordurosos, mais pesados. Não gordura ruim, né? Comer coisa saudável, porém com mais gordura. Uma pessoa que é cafa tem que tomar cuidado com que tem muito peso, muita estrutura, sabe? Então, coisa que já tem a mesma constituição cafa vai piorar o seu cafa. Aquela maçaroca que você comia, aquele joelho com presunto e queijo e uma vitamina de abacate. Nossa Acaba com a pessoa e pronto. Não, tem que ser coisas leves, né? Pra quem é cafa tem que ser coisas mais leves. Que é o que eu gosto. Só falta... Só a mamadiama que quebra. Mas o que eu mais gosto da mamadiama é a pizza de vegetais. Sem queijo, sem nada. Só a massa que tá atrapalhando um pouco ali. Só a massa. Carol, e você, depois de toda essa experiência, tudo fez sentido pra você? Muito. Quando você sentiu que as peças foram se encaixando? Você fez nutrição? Fiz yoga. Não, sim, você fez Nutrição, yoga, parei. aí você aprendeu ai meu Deus, o Ayurveda? Isso. Ayurveda antes da nutrição. Aí depois você complementou com nutrição. Quando você sentiu que, cara, esse era o caminho mesmo? Ou você já estava sentindo, estava tudo bem, não teve dúvida, foi... Não, teve um momento que eu parei pra pensar, nossa, faz muito sentido tudo que eu tô fazendo, eu tô realmente alinhada. E aí eu fiz o meu mapa astral védico. Tem isso? Tem. Ele é um pouco diferente do tropical, ele vê exatamente como os planetas estão. Fez aqui no Brasil? Fiz com uma menina que estudou comigo lá na Índia, ela fazia esse curso lá enquanto eu estava fazendo a Ayurveda. Astrologia védica, muito legal. Interessante. Muito legal. E aí veio uma mensagem. Vamos chamar ela para vir aqui, pô. Vê aí. É muito legal, muito. E é muito interessante, porque nem muita gente conhece isso. Nunca ouvi falar nisso. É muito legal. E é o que mais bate. E aí ela falou assim, olha só, sua missão é nutrir e curar as pessoas. Nossa, que lindo. Fantástico. E o meu slogan é Nutrindo a Alma com Carol Magno. Nossa, que lindo isso. Então eu vi que eu estava realmente muito conectada. E você começou a
na sua profissão atual, né? Você ainda atua, não? Faço comerciais Faz só. comerciais. Mas a sua principal atividade é a nutrição. Agora é a nutrição. Com Ayurveda. Ainda tem a Carol empresária, que a gente vai falar disso. Eu vi ali que ela está lançando um produto, a gente ainda vai conversar sobre isso. E você já atende, né? As pessoas consultam há quanto tempo já? Vai fazer 1 ano só. 1 ano. É. E você consegue ter algum comparativo com seus colegas de trabalho da sua linha de Ayurveda e os colegas que não atuam nessa linha? No que tange a experiência do paciente com você? O nutricionista puro e o nutricionista com experiência de Ayurveda. Tenho muitos feedbacks. Muito, assim. Desse final de semana que eu falei, que a menina falou que estava fazendo um detox, que tem salada e ela tá se sentindo mal. Salada não é bom para todo mundo. E o feedback positivo dos seus pacientes? Eu até recebi que eu me emocionei, porque eu me emociono quando eu vejo que as pessoas estão felizes, né, com o resultado. E aí, esse meu paciente chegou para mim: estou chocado. Eu tenho mais homens, sabia? Mais 2 aqui. Não, no Ayurveda, na nutrição. Mas no yoga é mais mulheres, né? No yoga são mais mulheres. Homens, vocês estão perdendo, o yoga é maravilhoso. Mulheres, venham para o Ayurveda. Isso eu quero falar depois, quero fazer um paralelo, tá? E aí, ele falou assim para mim: eu tô chocado como eu não engordo mais. Eu casei, fui para minha lua de mel, não tô fazendo dieta nenhuma, tô comendo o que eu quero e não engordo 1 quilo. Eu preciso de você. Aí eu falei Carol pra ele... Vida. Ayurveda é vida, pelo amor de Deus. Aí eu falei: tá vendo? Eu te avisei. Mas ele foi muito difícil. Eu não aguento mais fazer esse detox. Eu não aguento mais. Mas foi incrível ter atendido. Ele é primo do meu marido. E o meu marido ainda falou assim: ele é muito chato. Sabe aquele cara que gosta de comer nos melhores restaurantes do mundo, que ele tem um paladar, ele tem um restaurante também em Niterói. Então ele gosta de comer bem. Aí meu marido falou: vai ser um desafio para você. Se prepara. Eu falei: ótimo. Eu disse que eu gosto. E aí ele reclamou muito do detox, porque o detox é uma monodieta. Então você meio que come as mesmas coisas. Por conta dele, eu mudei o cardápio. Eu fiz... Você adaptou para ele. Eu adaptei para todo mundo agora. Eu peguei os ingredientes de uma determinada coisa que precisa ter no detox e fiz várias outras receitas. Então, fez várias versões, né? Várias versões. Então, a pessoa não fica presa só naquilo. Ela acha que ela está comendo diferente, mas está comendo a mesma coisa, entendeu? Porque é uma monodieta. E aí, depois, no plano alimentar, ele amou o e-book de receitas que eu fiz para ele. Nossa, fazer dieta assim é muito bom, muito tranquilo, assim é fácil. E aí, depois, ele me deu esse feedback. E todo mundo no casamento deles falou: como é que vocês... Ele emagreceu 5 quilos em 5 dias. Caramba! E aí, todo mundo perguntava, muita gente veio depois se consultar comigo, porque eles foram... incríveis, porque eles também fizeram. Tem isso também, a pessoa tem que querer e fazer. Porque não adianta eu falar e a pessoa não fazer. Se você seguir exatamente o que eu tô falando, você vai ter resultado. É por isso que não é uma dieta, né? É uma reeducação alimentar, porque você tem que continuar. Exatamente. Né? No Ayurveda, a gente tem o Dinacharya, que é a rotina diária, que está dentro do Ayurveda. Então, ele fala exatamente as horas que é Vata, Pitta e a hora Kapha. A hora Vata, tanto que tem até um exemplo que é muito legal. A hora Vata, que vai até 6 horas da manhã, é o melhor horário para você acordar. Porque é um horário de movimento, de leveza. Então, você acorda mais leve. Se você acorda depois das 6... repara como você não acorda mais pesado, que é um horário Kapha. Você acorda com mais preguiça. Parece que você tá... Hoje aconteceu isso comigo, eu tava falando isso contigo, né? Tá mais lento. Eu acordei mais tarde, estava... Exatamente, porque você acordou naquele horário Kapha. Isso faz muita diferença. Se alimentar, a sua alimentação, a
alimentação do rei tem que ser no almoço, que vai ali até as 2 horas da tarde, de meio-dia a 2 horas, porque a gente está no horário pita. Então, o seu fogo digestivo, ele tá bombando. Então, você digere muito rápido. E aí, à noite, você tem que comer quase nada. E comer até as 7 horas da noite. Por quê? Porque à noite, o seu metabolismo ele começa a desacelerar. E o seu organismo, ele vai começar a trabalhar para desintoxicar. É aquele momento que o seu corpo tem para regenerar as células, para desintoxicar. Por isso a importância do raspar a língua quando acorda, assim que acorda. Porque essas toxinas que o seu corpo libera à noite, elas ficam na língua. Então, se você toma um copo de água assim que acorda, você coloca tudo para dentro. Era isso, de novo. Era isso que eu ia perguntar, porque também muita gente, a gente lê muito falando das bactérias que existem no estômago e que são boas. E aí você está ali dormindo e, de repente, você raspa a língua e tira aquelas bactérias que talvez seja... Aí eu conversando com você, eu falei, faz sentido? Por que isso, né? E por que raspar a língua é efetivamente por conta disso? Porque todo o transbordo, o resíduo de todo o trabalho orgânico do teu corpo à noite para tirar as toxinas, elas se depositam na língua. Exatamente. E aí você tira, você limpa e melhora tudo, né? O hálito, o paladar muda. Chama saburra, né? Saburra. Você tira essa burra, né? Escovar não é a mesma coisa. Não, aí escovar você tá misturando ali, você não tira. Quando porque você as pessoas, tem pessoas, eu não faço nenhum dos dois. Eu escovo. Não, a língua... minha mulher raspa. Escovar, para pensar, até no movimento, não vai. Na verdade, quando você raspa, tá misturando sai tudo. Muita coisa. E é um instrumento específico, né? Parece ele é assim. Parece aquele né? negócio um diapasão de descascar batata, que tem um que o indiano é mais assim, né? ó, é um U, e você pode usar colher. Deixar uma em colher. casa. A galera que não quer gastar dinheiro, que não tá conseguindo comprar um agora. Não é desculpa, pode pegar uma colher. Pode pegar uma colher e usar. E aí sempre de baixo pra vez, cima. E uma vez por dia de manhã. De manhã. E eu vou perceber algum benefício de imediato, assim? Vai. Seu paladar vai mudar. Você vai sentir mais os sabores das coisas. É como se fosse depositando ali, criando sedimento e vai te atrapalhando até... Porque a língua, claro, tem aquela divisão ali que a gente sabe. O salzinho, você melhora sente até na frente, a digestão. o azedinho embaixo, a língua saliva, depois o amargo e o doce para trás. E tal. você coloca o instrumento e puxa lá do começo da língua? Na garganta, quase lá na garganta e puxa para baixo. Vai puxando para baixo. Podia ter trazido e quando você percebe que tá bom? Quando para de sair... Essa burra. Saburra. Aquela branca, aquela coisa. Tá. Nossa, que interessante, vou experimentar. Eu também vou fazer a partir de agora. Eu tinha uma reticência, porque eu achava assim... Primeiro eu achava anti-higiênico. Aquela espátula ali, que fica ali, depois eu acho que tem que jogar um álcool, uma água. Porque você tem que tirar aquela bactéria depois que fica ali, uma água quente. Passa limão, lava. Tem uma forma de fazer uma sepsia ali, um vinagre e tal, alguma coisa assim. O melhor material daquele instrumento é o de cobre. É o cobre. Interessante. Eu queria entrar num outro tema, se você me permitir. Tem mais alguma coisa, Marcelo? Não, assim, até da língua? Eu queria falar... se eu fizer uma comparação entre as buscas pelo equilíbrio corpóreo, né, se a gente for dizer assim, em que acontece no Oriente, precisamente que a gente está falando aqui da Índia, e a visão de se emagrecer aqui no Ocidente, que é para manter um determinado corpo, um determinado padrão. A gente está aí, no último programa, o programa foi feito todo em rosa, né, em homenagem à Barbie, em que a gente estava falando do lançamento do filme. Mas só que a gente fazendo uma reflexão agora em cima disso que a gente está conversando aqui, desse episódio, do tema do programa, a gente observa que você estar magro ou você estar numa condição física determinada, que até se encaixa no estereótipo, você é uma mulher que é magra, que tem é pita, né? É pita. Fica confortável dentro da roupa, tal, dentro daquilo que se espera aqui no Ocidente. Mas você fez isso buscando a saúde. Fez isso buscando o teu equilíbrio, né? O que se a gente pega aqui, como aconteceu, Lisa Presley, né?
faz uma bariátrica para emagrecer. Vem a Barbie, que tem uma boneca, né? Lourinha, com a cinturinha e tal. Então, se busca a dieta, e aí não uma educação alimentar, para se emagrecer. Ao contrário disso, quando a gente conversa aqui, o que a gente está buscando é saúde. E automaticamente tudo vem. O teu corpo entra em equilíbrio, tuas medidas ficam legais, você está ali com capacidade de energia energética para fazer tuas coisas, lidar com o teu dia a dia, tá bem de cabeça, porque você está equilibrado com o carboidrato que você precisa, porque se você fizer uma low carb com menos carboidrato do que você precisa, você começa a ter dor de cabeça, começa a ter falta de disposição. É por aí mesmo. Eu queria ouvir um pouco mais disso, esse comparativo aí entre se buscar uma dieta ou uma educação alimentar para ter saúde e se fazer uma dieta. Você que tem esses dois lados, né? Tem o nutricionista ocidental, que você fez uma formação aqui, e você tem a ayurvédica que você trouxe da Índia lá. Eu acho que tudo envolve o autoconhecimento. Não tem para onde a gente fugir. Porque se você se conhece e entende que o seu biotipo é diferente do outro, que você é diferente do outro, né? Eu não tenho a cintura da Barbie, a minha cintura é mais quadrada. Mas antes, eu queria ter uma cintura mais fina. E aí eu ficava naquela busca também de ficar muito magra. Eu já sou magra. Depois que eu comecei a aceitar, a entender como o meu corpo funciona e o que é bom para mim, eu até fui secando e fiquei até mais magra do que eu era antes, sabe? Mais saudável. A minha barriga mudou muito. Eu tinha essa questão com a barriga. Você falou da cinturinha da Barbie. Antigamente era pior ainda. Eu estava vendo o documentário da Xuxa ontem, que saiu, e ela fala sobre isso, né? Porque antes as pessoas queriam uma mulher loira. Você imagina o que vai acontecer agora, vai sair o filme amanhã. Pois e as meninas vão lá ver o filme. E aí vai ter... Já estava todo mundo indo pro shopping de rosa. E aí vai todo mundo agora buscar ter aquela cintura. Teve uma época louca aí que, eu assim, não sei se continua ainda, que tinha mulher tirando costela. Para poder fazer a cintura ali e tal. Então, é uma busca por um estereótipo, por um padrão, que eu acho, não tenho certeza que deve ser muito, que é muito difícil para a mulher. É muito complicado para a mulher se manter. Porque você fica nessa da comparação. Então, assim, você se conhecer, entender e se aceitar é muito melhor, você vive muito melhor. Então, é isso, é você se conhecer e querer o seu bem. Entender que o seu corpo é o seu instrumento, é a sua ferramenta. E os doshas têm estereótipo? No sentido de... Tem. Ah, tá legal, vendo? Isso. Eu tô no estereótipo certo, terra aqui, ó, gordinho. tem assim, tipo aqui, tem a mulher pera, que tem um pouco mais de quadril e tal, ela tem um determinado dosha. Depende. A longilínea. O pita, ele tem tendência a ter mais tônus muscular. Então, você vê aquela pessoa que tem troncudinha, assim, que toda tem os músculos formados, e você, caraca, aquela pessoa nem malha, é toda... Meu marido é assim. E essa pessoa é pita. Uma pessoa que é muito magra, alta, é vata. A pessoa tem tendência a ficar muito magrinha. E uma pessoa muito grande, alta, com estrutura, é uma pessoa mais cafa. Olha que loucura. Tudo hoje, na compreensão física, que eu, na verdade, até eu busco, eu faço esporte e tal, está preso ao esteroide, ao hormônio da testosterona. Então, quando se fala numa musculatura que tem ali um músculo que cresceu e tal, ele tomou testosterona, ou tem a testosterona que está no 850, 900, a gente não está falando de testosterona aqui, não. A gente está falando de pita, de cafa e de vata, entendeu? A gente não, em nenhum momento a gente falou de uma compreensão física em que se falou de hormônio, né? E nessa questão do corpo, é uma loucura essa questão de padronização, porque a beleza está fora do padrão, né? Exatamente. Que você tem vários tipos de pessoas e de corpos, etc., e isso é bonito. E essas pessoas estão buscando ficar no mesmo padrão. Tudo igual. Exatamente, tudo igual. Uma loucura isso, né? E para a mulher, por alguma razão que a gente sabe muito bem, que é a sociedade
patriarcal e tudo, essa cobrança em cima da mulher, isso é mais forte, né? É mais forte, assim, absurdo, né? Uhum. Absurdamente mais forte, porque... e você percebe isso no cotidiano, né? O seu marido vai sair com você, ele fica pronto bem antes, porque para ele Eu sou mais rápida fácil. lá em Você é casa. rápida, né? Aham. Às vezes eu fico pronta antes. Antes dele, Aline, ouça. Mas é justamente por essa questão dessa cobrança desses padrões, etc, né? Agora, como deve ser a cabeça de uma paciente que te procura? Eu quero emagrecer, eu tô querendo ficar assim, assado. E aí, de repente, ela começa a ter uma aula contigo, umas instruções totalmente diferentes que você tá focada para a saúde dela. E aí ela fala, mas eu quero emagrecer. Não, vamos primeiro cuidar da sua saúde, depois vem. Eu sempre falo que o emagrecer é uma consequência. Que fazendo direitinho, você vai emagrecer. Porque é uma consequência. Você vai desinflamar, você vai desinchar. A tua energia vai circular, né? Exatamente. Então, você vai emagrecer. Eu sempre falo isso. O meu objetivo aqui é mudar os seus hábitos e te dar mais saúde. Emagrecer, você vai emagrecer, mas não é o foco. Mas vai acontecer, porque é uma consequência. E o Ayurveda, de maneira geral, tem alguma correlação, ou eles têm algum tipo de trabalho e orientação para a saúde mental? Sim. Usa muita meditação, as práticas de yoga. O Ayurveda é tudo. Ele engloba tudo. Que legal. Até eu vi que tem os doshas diferentes. O corpo tem 3 e a mente... Os gunas. Isso, são 2, né? Uhum. Eu vi que também tem os doshas da mente, da cabeça, né? Na verdade. Então, por exemplo, na Índia, pode ser que eu procure um psicólogo e ele seja um psicólogo ayurvédico. Que coloque em prática o Ayurveda, que é o ayurvédico. Eu entrei numa aula, num curso sobre psicologia védica. Só que até agora eu não consegui acompanhar. Mas está nos meus planos estudar sobre isso também. Você ainda fechando o teu... Porque aí eu quero entrando nessas linhas. Na nutrição, eu gosto muito de ir para o lado do intestino, da digestão. Por quê? Porque na Ayurveda a gente fala muito sobre o Agni. A Agni é o fogo digestivo. Uhum. Então, se o seu fogo digestivo não está bom, você não consegue digerir a comida e nem absorver os nutrientes. Ou queima, imagina, seu fogo digestivo está muito alto, muito pita. Você coloca um alimento num fogo muito alto, o que vai acontecer? O alimento vai queimar. Uhum. E se o fogo está baixo, ele não vai conseguir se transformar para poder passar para o teu intestino ali e absorver os nutrientes. Então, a digestão é muito importante. Muito. Então, o Agni é importante na Ayurveda. Em que lugar eu posso chegar na nutrição que seja importante a digestão? Uhum. Aí eu fui para o intestino, fui fazendo ali. o caminho. Aí eu junto os dois, sabe? Eu vou juntando as duas coisas, porque tá tudo interligado. Não tem como eu trabalhar com um sem estar com o outro. Interessante quando... então, eu vou aproveitar como você tocou no assunto da especialização em intestino. A gente tem visto um crescimento devastador de câncer de intestino, de reto, infecções como Crohn, como colite, o Papa Francisco. Estão fazendo ainda investigações sobre a Lisa Presley, sobre ela ter também a Crohn e ter uma colite, e ali passar anos da vida dela vomitando e fazendo aquele suco gástrico ali, que acabou gerando essa consequência que foi a morte dela. Eu vi uma pesquisa em que depois da Covid explodiu alguma correlação efetivamente do vírus com esses problemas inflamatórios. Mas claro que existe também em relação à alimentação. Eu acredito que a alimentação... Industrializada. Isso. E aí eu queria... É um veneno. Quanto mais natural a sua comida, melhor e mais saudável. Igual olhar rótulos, olhar os ingredientes dos alimentos. É muito importante a gente olhar. Porque não necessariamente uma coisa que está escrito ali que é fit, que é saudável. Que não tem açúcar, não tem açúcar.
Tem um monte de adoçante Tem um monte de adoçante. E às vezes açúcar É com mais outro saudável. nome, disfarçado. Tá. E sódio, a quantidade que veio. Eu passei a ler, tá? Eu comecei a ler, eu fui vendo alguns vídeos, eu comecei a ler, e aí a gente pega tem um biscoito aí que diz que é fit. Não vou falar nem da marca aqui. E aí você vai olhar... Gordura saturada total. E aí você compra aquilo e leva para fazer o teu lanchinho, tal, no Crente trabalho. que tá abafando. Você tá se intoxicando, Exatamente. né? E você percebe esse tipo de correlação entre essas doenças, efetivamente, certeza. com o tipo de alimentação? Porque o que acontece? Você comendo industrializado, você alimenta suas bactérias ruins. A gente tem as bactérias boas e as ruins. Com um bom alimento, com fibras boas, você alimenta as bactérias boas. E tem as bactérias que são correlacionadas. Tem uma bactéria que está ligada ao cérebro, uma bactéria que está ligada... Então, se você alimenta só bactérias ruins, fica só a bactéria ruim ali, vai te fazer mal. Entendi. Porque a gente... eu estou lendo um livro que é muito legal. Você está aumentando a cultura da bactéria ruim ali, você está proliferando de bactéria ruim e está reduzindo a boa. E está reduzindo a boa. Entendi. Na Índia, eles não comem carne, né? Na maioria das pessoas. A maioria são vegetarianos, mas tem bastante... Eles são vegetarianos, mas lá na Índia tem católicos também que alguns comem carne. Lá em Bangalore, que é mais no sul da Índia, eles comem carne. E lá vende, tanto que os modelos eles falam. Quer ficar em Bangalore. Eu vou pra Índia, mas me deixa em Bangalore. E os alimentos são menos industrializados e eles comem com a mão, né? Eles comem mais comida de verdade. Como assim? O indiano come muito arroz. Impressionante. Só que o que faz a comida deles ficar um pouco mais saudável, anti-inflamatória, são as especiarias. As especiarias fazem muita diferença no preparo do alimento. Então, ela faz toda a cúrcuma anti-inflamatória. Natural, né? Exatamente. Deixa o teu dente mais claro. Eu já usei a cúrcuma para um monte de coisa. Tem a cúrcuma, o cominho, o gengibre. Eles usam muito. E tem coisa que é bastante termogênico. Então, tá ali acelerando o seu metabolismo junto. E os indianos usam especiarias em tudo. Tudo tem masala. Quando eu vou para os Estados Unidos, eu vejo um indiano magro e um gordo. O magro eu sei que está passeando, é visitante. O gordo eu sei que está morando nos Estados Unidos, está se enchendo de... É isso que eu ia falar, né? A população vai ficando naquele estereótipo participando da pandemia ali, né? É impressionante. Eu queria entrar num outro assunto, na Carol empresária. A gente ia até fazer um programa semana passada, a gente não conseguiu por conta de produtos que você tem lançado. E aí eu queria que você falasse um pouco. Eu vi que são chás, e a gente não falou de chai aqui, a gente não falou, se eu não estou me enganado, tá? Não, então, na verdade, eu sou a pessoa do chá. Até pedi aqui, mas nem tomei. E eu sinto falta de ter um lugar para tomar chá. Você sentar e tomar um chá, é sempre um café, né, que tem. É muito difícil. Aí quando você vai tomar um chá, o chá... O que eu diga, Lucas, pergunta se ela vai querer um cafezinho, uma água com gás. Não, ela quer chá. Chá, corre, compra chá. Não tem como. A gente, primeiro, assim, um país quente, né? Então, e a cultura. Agora, que é muito mais agradável e muito mais saudável você ir para o chá, porque você está tomando ali uma bebida medicinal, não é isso? Você está podendo cuidar ali, de uma certa forma, num momento de prazer, de descontração, você está se curando de alguma forma. Só não pode exagerar também, porque nem tudo é bom o tempo todo e... isso é importante. Equilíbrio sempre. Porque mesmo o negócio sendo bom, se você ficar ali... Excesso de café... Excesso de chá também não é bom. Dormir, uma camomila, tal, não sei o que lá. Entendi. E aí, eu lá no La Fruteria, eu cheguei, falei com a Carol, vamos botar chá aqui para vender? Eu faço alguns chás ayurvédicos. Ela topou e deu super certo, foi muito legal. Você que faz? Aí eu que fiz as misturas. O masala chai já é um chá indiano, já tem lá na Índia. Isso. Era o chá que eu mais tomava. Que é um chá bem termogênico, que tem chá preto, cardamomo, gengibre, canela, uma delícia. E quente. E quente. Quando chega na Índia e fala assim, eu quero tomar um chai. Eles já sabem na hora. É esse masala? É. Tá. Eu quero um chai.
Eles já vão te servem. É uma sala, É que é uma esse sala aí de que vem com... Uma delícia. E aí o Agni, eu que fiz as misturas, que é um chá Agni para digestão, por isso que eu botei esse nome. E um chá para mais para o final do dia, para quem tem problemas para dormir. Aí eu fiz umas misturas que tem... E você pretende trabalhar em produção, alguma coisa assim? Ou Pode isso ser tá que meio sim, empírico? isso tá caminhando. Tá As no laboratório. as pessoas estão vindo me perguntar e pedindo, ai, Carol, será que você não faz esses chás? Quem sabe? Legal. Que até pro próprio paciente, né, seu, né? Você fala, olha, tem aqui o nosso chá aqui. Claro que não é uma venda casada. Mas se não tem no mercado e você é especialista nisso, não tem problema nenhum, não vejo nenhum tipo de problema. Ou fazer uma collab com alguém, né? Com algum produtor para de chá. Sapiens, né? Vai que... E a questão da essência? Da essência, você diz do... Para cura, para saúde. A Ayurveda usa tudo. Porque na Índia isso é bem... comum, Os óleos essenciais, você diz, Isso. né? A Ayurveda usa tudo. Eu vi até que Nas na massagens. massagem usa aquelas ervas e tal. Usa mato, bastante óleo para nutrir o corpo. Coloca os medicamentos no óleo também, na hora de fazer a massagem. É muito legal. Gente, a Ayurveda é tudo, porque ela te cura de corpo e alma, sabe? Assim, é tudo, tudo, tudo. Literalmente, mas até o espírito. Né? Vai até o espírito. Agora, o que é interessante é o seguinte, você efetivamente trabalha a Ayurveda na nutrição, né? E só que, na verdade, a ideia talvez seja buscar isso também de uma forma integralizada, tipo, alguém que batalha a meditação, alguém que faz... A yoga você também já faz, a yoga você também já faz, alguém de massagem. Na verdade, é um centro, na verdade, que você tem que, para manter o equilíbrio, para se tornar um Neo Sapiens, você tem que efetivamente circular ali, você tem que meditar, você tem que praticar, você tem que se alimentar bem. Que é isso, né? Na verdade, esse é o ideal de vida. Esse é o ideal. Né? A gente tem que fazer um pouco de cada coisa. Para se manter em meditação é parar para respirar, estar no momento presente. Perfeito. Não necessariamente você sentar, ficar de olhos fechados. Isso é o melhor. Porém, se a pessoa não consegue, o que te leva para o estado meditativo? Talvez uma pessoa correndo, ela entra em estado meditativo, caminhar, pintar, escrever. É o flow, né, Marcelo, que a gente fala, né? A gente fala no flow. É o que te traz para o momento presente. Fazer prática de yoga. O yoga, ele já vai trazendo os dois, porque no yoga você precisa trazer a respiração junto. Então você está ali respirando, praticando e, consequentemente, você está trazendo o seu corpo para o momento presente. A questão toda ninguém mais vive no presente. Perfeito. Pelo contrário. É passado e futuro sempre. Então, essa é a chave da saúde. Você está presente, se conhecendo. O objetivo da Ayurveda é te dar longevidade. Eu achei lindo quando o meu professor lá da Índia falou isso. Ele quer que você descubra o seu propósito de vida. A Ayurveda quer isso de você. Sério? Então, ela te dá uma vida longa para você poder cumprir a sua missão, o seu Dharma. Maravilhoso. É lindo, Dharma. seu Dharma. Esse programa é fruto disso, assim, porque eu, por exemplo, já fui uma pessoa extremamente ansiosa. Eu até comento que depois que minha filha nasceu, isso multiplicou por esse senso de responsabilidade, assim, E aí você começa, quando você percebe que seu cabelo está caindo, no seu estado de humor. E um conhecimento específico, que foi esse lance do estar presente, né? Porque a ansiedade nada mais é do que você estar no futuro que não aconteceu ainda, a gente sempre de manhã a gente discutindo essas leituras, a questão do aprendizado da meditação. Cara, foi um insight tão forte, porque você viver com ansiedade é terrível, né? Horrível. E é um mal da humanidade. É um mal da humanidade. Se a gente falar em depressão e ansiedade, quem não, né? Quem não tá no Rivotril, quem não tá tomando E eu virei o chatão. Né?
Eu virei o chatão. E virou moda agora, né? O pessoal tomar remédio para dormir. É o remédio de bolsa, o remédio pra como se dormir. fosse comum, Como né? se fosse comum. Né? Então, assim, a gente nessa a gente falou, não. Como é que a gente pode pegar esses conhecimentos? Porque eu falei, por que eu não sabia disso antes? Né? Por que eu não tinha acesso a esse conhecimento antes? E esse projeto nasceu por isso, para trazer pessoas como você, que teve essa experiência maravilhosa, incrível, lá em vários países, mas principalmente na Índia, trazendo e colocando pra gente. E pra gente aprender, né? Também porque, na verdade, a Ayurveda não estava no nosso radar. É verdade. A gente estava o presente, vivendo agora, a nossa meditação, eu já tinha feito prática de yoga. Você que acha que a Ayurveda não estava no radar, ela estava bem ali, você se conectou, ela veio. Ela veio, São os caminhos que a gente vai pegando, Exatamente. Né? Porque a Ayurveda é isso tudo que vocês estão fazendo. Então você só... Esse é Neo Sapiens Ayurveda. Mas é o que o Cabé falou, né? Tem pessoas que estão... As pessoas que estão em alta performance usando o PNL, mas não sabem que estão usando. Mesma lógica, né? Quando você começa a prestar atenção em você, na questão da alimentação, você tá pegando esses conhecimentos, mas obviamente que quando você estuda, que foi teu caso, né? De toda essa experiência, que quando você vai conectando as coisas, então você é um ser natural. Você não tem que estar em contato com a natureza, você é a natureza. E você se fazer presente, de perceber quando o nascer da luz do sol, perceber a questão do cair da noite, das luas, né? Nosso calendário era lunar e a gente mudou. Ninguém sabe que lua que é hoje. Eu vou saber que lua que é hoje. Ninguém nem olha pro céu. Verdade. A gente vai perdendo e conhecimento milenar, né? E vai desprezando isso. E a gente vai acreditando nos novos conhecimentos que não explicam, né? E que a gente dá valor à medicina tradicional, e quando você vai ver, vou dar um exemplo aqui, estava vendo um estudo que até gerou uma polêmica muito grande no meio, que tinham médicos ortopedistas que faziam uma determinada cirurgia de joelho, e aí esse estudo foi e fingiu a mesma cirurgia de joelho para pacientes que estavam com o mesmo problema. E os pacientes que fingiram ser operados se recuperaram tão bem quanto os que faziam a cirurgia. Placebo, botaram um placebo. Um placebo. Então, olha o corpo, quando a pessoa acha que ela está sendo curada externamente... Ela se autocura, né? Ela se autocura. Exatamente. E isso vai se perdendo, a gente não tem mais, né? A gente é muito na questão dos fatos, desprezando a questão da espiritualidade, se desconectando, e a gente vai ficando uma sociedade doente e louca. Né? Doença, literalmente, na questão da saúde mental, das pessoas entrando em depressão, ansiedade, que era o meu caso. E na loucura da raiva, né? Vai aumentando da raiva, vai aumentando câncer, e derrame, e o país vai gastando bilhões com isso. Quando você colocasse todo mundo para meditar ou investisse nesse tipo de conhecimento que a gente está falando aqui, isso iria... Voltar para o básico. Né? Voltar para o básico. Na verdade, o problema da medicina natural. Ocidental, medicina moderna, é que ela ataca o que está se acontecendo ali, o efeito, e não a causa. Exatamente. Entendeu? É o efeito. Vamos curar aqui essa dor no teu estômago, vamos botar aí um remédio. Agora, por que essa dor no estômago? Exatamente. Vamos investigar. Como é que... Aí você vai lá na origem dela, né? Que é o que a Ayurveda pratica, né? Que a Ayurveda trabalha, né? E Carol, maravilhoso. A gente queria te agradecer pela vinda. Foi de muito conhecimento, de muita informação. A gente efetivamente, como eu falei, você até foi mais certa que eu, né? Tinha que ser. Não estava no nosso radar, mas estava no nosso radar. A gente precisava efetivamente ter contato, e a gente vai querer te chamar mais aqui. A gente vai querer, primeiro a gente vai fazer uma consulta, né? Para analisar melhor a minha língua ali, que está desequilibrada ali para a terra, né? E talvez esteja faltando água também, mas tá triste. Cara, dá uma analisada com calma, depois eu vou passar com você. Obrigado, assim, encontro fantástico. Vamos sair daqui melhores, né, os sapiens melhores, né? E a sua história de vida é um exemplo. É um livro. Uma mulher tão jovem, mas tão forte, né? Parabéns. Obrigada, gente. Parabéns pela sua família, pelo seu filhinho. Vocês são incríveis. Obrigada pela oportunidade também de estar aqui falando um pouco, né, da minha vida, da minha trajetória, porque pouca gente sabe.
pessoal vê no Instagram, mas não sabe Aham, que tá por trás o ali, que né? tá por trás. A gente queria que você falasse um pouco das tuas redes aí, como as pessoas podem te encontrar, e aí você pode até olhar para a câmera aqui. Eu tenho um Instagram, que é Carol Magno, e em breve meu site será lançado, Nutrindo a Alma com Carol Magno, que vai ter tudo lá, yoga, meditação, detox, programa detox, vai ser uma coisa bem ayurvédica, ayurvédica que engloba tudo. Maravilhoso. Para você que está assistindo a gente, que programa, né? Deu para pegar um pouco aí do que a gente pode trabalhar e do que a gente pode fazer para se tornar um Neosapiens. Eu queria te agradecer, Marcelo, e queria dar um presente a Decheles aqui, ó. Que legal. Um dos patrocinadores Nosso mandou, patrocinador que é a mandou para você, tem um cartãozinho aqui personificado para você. Olha, obrigada. Para você usar nas suas Amei. práticas De yoga. Olha, Decheles está sempre com a gente. E você que está assistindo a gente, eu queria convidar para se inscrever, para comentar e para ativar a notificação. E, melhor ainda, convidar o seu amigo, a sua amiga, que está precisando de informações, de conhecimento. Esse conhecimento, compartilhar isso. E também uma coisa importante, se você tem alguma sugestão de algum tema que você acha importante abordar aqui para trazer mais iluminação, mais consciência, mais vida para as pessoas, sugere aqui para a gente, chama a gente ali no Instagram, ou comenta aqui na descrição, nos comentários do Facebook. Vai ser um prazer ouvir e conversar com vocês. A gente tem o prazer de responder cada comentário. E se tiver, bota ali @Neosapiens ou #Neosapiens ali e coloca, olha, vamos falar sobre isso, pô, eu tenho curiosidade, eu tenho dúvida sobre isso. Mas papo bom, né, gente? Muito Papo bom. como o da Carol aqui, engrandecedor, de conhecimento. É isso que a gente quer trazer para vocês. No mais, a gente agradece. Esse cara aqui hoje pegou leve. A não ser aquela primeira pergunta, né? Foi tudo bem? Não, sabe por que ele pegou leve? Porque ela fez uma consulta com ele. Obrigado. O cara já sabe que... Não tinha como, né? Já sabe o que você é, já sabe tudo. Não precisa, só eu que tenho que consultar agora, tá? Você fez uma de graça aqui, né? Tranquilão, No mais, gente, tchau, foi um prazer, tá? Obrigado, gente. Saúde e obrigada. paz.